primeiro livro do Evangelho de Mateus. Os 17 primeiros versos dizem assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naazon. Naazon a Salmão. Salmão gerou a Raabe, a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Vamos orar? Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai, aqui, diante de algumas coisas que podem concorrer com a nossa atenção, desviar, ó Deus, o nosso foco, os nossos pensamentos de ouvir a Tua palavra. Nós assim oramos e colocamos-nos diante do Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Feliz Natal. Léo, tá com um pouquinho de microfonia lá, vê se você consegue tirar. O que você quer dizer quando você diz para alguém assim, Feliz Natal? Quando você diz bom dia, você está desejando que o dia daquela pessoa seja alegre, seja sem problemas, seja um dia sem tensões, ansiedade, sentimentos negativos. Ou então quando você diz assim, Feliz Dia das Mães, você está desejando que aquela mãe, pelo menos é o que eu penso quando eu desejo Feliz Dia das Mães, ou quando eu desejo bom dia, desejando que aquela mãe tenha sabedoria, alegria na criação dos seus filhos, tenha sucesso ao educar os seus filhos. Obviamente que é a mesma coisa quando você diz Feliz Dia dos Pais. Quando você diz Feliz Ano Novo, você está desejando que o próximo ano daquela pessoa seja próspero, seja um ano de paz, seja um período, um ciclo de felicidade, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Agora, quando você diz assim, Feliz Natal, o que você está desejando à pessoa? A genealogia de Jesus, se você percebeu aí na leitura, ou se você já conhecia,
esse relato de Mateus, você deve se lembrar que ela é dividida por Mateus em 3 blocos de 14 gerações. E essa divisão de 3 blocos em 14 gerações tem algumas interpretações interessantes. Uma delas é que essa divisão de 3 blocos de 14 gerações conta a história do crescimento e do esvaziamento de Israel. Aqui, nas pessoas citadas por Mateus, nós temos tanto a história da formação, como da pujança, como da queda de Israel. Por exemplo, de Abraão até Davi, nós temos a formação e o crescimento de Israel como nação. Esse primeiro período foi um momento assim de grande glória, de muito sucesso. Esse momento foi o momento em que Deus conduziu o povo de forma extraordinária. Desde Abraão, passando por Isaque, Jacó. Foi a época em que Deus efetuou grande livramento através de Moisés. Foi a época em que a lei, que é referência para a humanidade até hoje, foi concedida para o povo. Esse foi o momento em que aconteceu a conquista do território, que eu mencionei há pouco aqui, que foi acompanhada da construção da nação. Esse foi o momento em que surgiram grandes patriarcas. Foi um momento da história de Israel que apareceram muitos e famosos e grandiosos poetas. Esse foi o momento em que livros extraordinários foram escritos, como o livro de Salmos, Jó, Eclesiastes, Provérbios e Cantares. Nesse período, a poesia semítica, ou dos judeus, hebraica, ela ganhou uma expressão mundial. E essa mesma poesia, ela foi incluída e preservada até hoje nas Escrituras, tanto que nós temos acesso a ela aqui. E isso faz com que a Bíblia seja o único livro sagrado considerado uma obra-prima da literatura universal. Esses livros aqui. Então perceba que esse é o primeiro período dos 3 citados ali na genealogia de Jesus, que vai de Abraão até Davi. É um período de glória. É um período de construção, de pujança, de desenvolvimento de uma grande civilização. Aí depois entra o outro período, que vai de Davi até o exílio na Babilônia. E nesse segundo período nós temos a redução de toda a nação de Israel a 2 tribos, Judá e Benjamim. Esta foi a época de reis desobedientes que empurraram Israel para a idolatria. Essa foi a época de reis que não souberam se manter na sua posição de reis. De reis que não se curvaram à lei de Deus. Pelo contrário, eles encharcaram Israel de idolatria. Eles prevaricaram diante do Senhor. Eles se esqueceram qual era o propósito da existência de Israel. E por causa desses atos desses reis, foi que esse também foi o momento quando os profetas precisaram aparecer admoestando esses reis contra aquilo que eles estavam fazendo, afirmando que o juízo de Deus viria, e o juízo realmente se cumpriu, a promessa se cumpriu, o juízo veio, fazendo com que aquela nação fosse reduzida a 2 tribos. 10 tribos somem rapidamente. Deus envia lá os assírios e eles vêm e destroem essas 10 tribos. E toda aquela pujança de Israel
é reduzida a 2 tribos, como disse. E diz a história, ou mostra a história, a própria Bíblia mostra que essas 2 tribos viveram dias complicadíssimos. Muita luta, muita perda, muita dor, muitas lágrimas derramadas pelos israelitas lá no exílio. Esse é o segundo momento. E o terceiro momento, que vai do exílio até Jesus Cristo, existe a tentativa de reerguer a nação. No entanto, aparece uma grande pedra no caminho chamada Império Romano. E o Império Romano vai culminar, junto com o Império Romano, ou através do Império Romano, vai acontecer o fim de Israel. Vai levar ao fim de Israel, levando à redução da dinastia de Davi até o carpinteiro José. Até José. Ou seja, esse terceiro momento, esse terceiro período, é um período de esvaziamento, onde a glória de Israel ela vai sumindo, ela vai desvanecendo, ela vai se perdendo. E a nação que foi formada por Deus para trazer a história, o Deus que se esvaziou, foi esvaziada para que Deus pudesse vir. Vou repetir. A nação que foi formada para trazer a história, o Deus que se esvaziou, a figura usada por Paulo lá em Filipenses, ela foi esvaziada para que Deus pudesse vir. Ou seja, a nação de Israel, ela nos ensina, ou a história da nação de Israel nos ensina uma lição muito importante. Ela nos ensina que não há lugar para a glória de Deus enquanto nós não formos esvaziados da nossa glória. Enquanto existir glória em nós, não haverá glória de Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então a nação que foi formada para trazer a história, o Deus que se esvaziou, ela foi esvaziada para que Deus pudesse vir, porque não há lugar para a glória de Deus enquanto nós não formos esvaziados da nossa. Israel não entendeu que a glória dele seria o que? Dar vazão à glória de Deus. E por causa disso, ao longo dessa história, dessa jornada da nação de Israel, Deus foi esvaziando a nação para que Jesus Cristo pudesse vir. Para que o filho de Maria, como diz a linguagem bíblica, como João diz, é nele, somente nele, que nós vemos a glória do unigênito do Pai. Então essa é uma lição que todos nós precisamos aprender. O trabalho do Espírito Santo naqueles que se entregam ao Senhor é um processo de esvaziamento. É um processo onde nós vamos sendo esvaziados da nossa glória para dar lugar a Jesus Cristo, que é a glória de Deus. E sem dúvida que esse é um dos nossos grandes privilégios, sermos os portadores da glória de Deus, que é Cristo Jesus. Como vai dizer Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é um privilégio do qual muitos não conseguem entender, alcançar. Como diz aquele velho hino, de si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo, ou seja, esvaziar-se, para que a gente possa ser inundado por Jesus.
E a genealogia de Jesus, ela, narrada aqui por Mateus, ela nos mostra que Israel não entendeu a grandiosidade da sua missão. Israel foi formado por Deus com uma missão muito clara: trazer para dentro da história a criança prometida lá em Gênesis 3,15. Deus fez um pacto de obras com o ser humano. Se você cumprir tudo que eu estou mandando você fazer, você vai viver. Mas se você descumprir, diz lá, certamente que morrereis. E assim que o ser humano descumpre o pacto de obras, Deus entra com o pacto da graça. E ele diz: eu vou enviar um homem, nascido de mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. E esse homem, ele vai vir para a história através de um povo. No início da história humana, Deus prometeu que uma criança, um homem, esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, essa criança, ela precisava entrar na história humana. Ele precisava nascer entre os seres humanos. Então o que Deus fez? Ele forma uma nação para que essa criança viesse para a história por meio dessa nação. E o que a nação de Israel, a escolhida por Deus, não percebeu era que o seu grande, o seu exclusivo privilégio era ser essa nação que traria o Messias à terra. Como Israel não se submetia às ordens e à glória de Deus voluntariamente, Deus então envia Israel a um processo de esvaziamento até aquele momento que Paulo chama de plenitude dos tempos. E nesse momento nasce o Cristo, nasce Jesus de Nazaré, nasce o ungido de Deus para salvar os homens. Então, a genealogia de Jesus Cristo, narrada por Mateus, nos fala desse esvaziamento da nação de Israel para vir o Cristo. A nação que foi formada para trazer à história o Deus que se esvaziou, ela foi esvaziada para que Deus pudesse vir. Essa é, sem dúvida, uma das lições principais de Mateus 1. Só que na genealogia de Mateus, de Jesus, narrada por Mateus, não existe apenas história de esvaziamento. Esse é o quadro geral. Essa é a visão panorâmica. Uma das leituras ou uma das interpretações gerais de Mateus 1. No entanto, existem histórias mais específicas. Por exemplo, existe na genealogia de Jesus história de chamamento. Começa aí, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quem era Abraão? Abraão era um arameu errante, um nômade como outro qualquer ali da sua região, do seu tempo. Era alguém que vivia andando pelo deserto. E aí diz a Bíblia que ele ouve a voz do Altíssimo, dizendo para ele assim: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Através de você eu vou fazer uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Vai, Abraão, e sê tu uma bênção. E essa convocação divina muda a vida não apenas desse arameu errante, não apenas de Abraão. Esse chamado aqui mudou a história da humanidade.
Para se ter uma ideia do que significa isso, existem hoje, 2014, existe hoje no mundo 3 bilhões de pessoas que se consideram filhos de Abraão. Você tem noção do que é isso? Descendentes de Abraão. Então, ser chamado por Deus é um privilégio enorme, é um grande privilégio. Ser alvo da graça irresistível de Deus é uma grande honra para um ser humano. Paulo vai dizer assim: aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O apóstolo Pedro vai dizer assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o Deus de toda graça, que vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. Se você é uma pessoa genuinamente convertida, você não tem o menor receio em afirmar o seguinte: houve um momento na minha vida em que eu ouvi Deus me chamar. Teve um momento em que eu ouvi a voz de Deus dizendo: fulano, vem ser meu. E essa convocação de Deus, esse chamado de Deus, muda, transforma completamente a vida das pessoas. Então, na genealogia de Jesus, não existe só história de esvaziamento, existe história de chamado, mas também existe história de quê? De bênção. Olha o que diz aí o verso 2: Abraão, Isaque. Isaque foi alguém... Quem foi Isaque? Isaque foi alguém que viveu bem, casou bem, pisou na bola uma vez, e depois disso foi abençoado, 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 abençoado. Diz a Bíblia que onde Isaque cavava poço, jorrava água. Não era isso? Cavava um poço aqui, a água brotava. Aí vinham os inimigos, tomavam aquele poço, ele ia para outro lugar, cavava poço, água jorrava. Ou seja, a bênção de Deus acompanhava Isaque. Normalmente, aqueles que Deus chama, Deus abençoa. Aqueles que podem dizer assim: eu ouvi o chamado do Altíssimo, essas pessoas podem descansar, porque normalmente o Altíssimo abençoa aqueles que Ele chama. Porque aos que chamou, a esses Ele justificou, e aos que justificou, Ele glorificou. Os que foram chamados, foram justificados e glorificados. Você acha isso pouca coisa? Isso significa que não deveria existir entre aqueles que foram chamados por Deus motivo de angústia, de ansiedade, de desespero. Deveria existir entre nós a certeza do Salmo 127, quando o salmista diz assim: Ele supre os seus amados enquanto dormem. Uma vez eu ouvi um pastor comentando esse verso do Salmo 127, e ele disse uma coisa assim
muito interessante. Ele disse assim: olha, toda vez que eu estou com muito problema, eu durmo mais. Se normalmente eu durmo 10 horas da noite, eu vou dormir 9, acordo 8h30, mais tarde, eu durmo mais. Sempre que eu tenho coisas complicadas para resolver, eu fico mais tempo na cama. Se essa semana eu tenho muitos problemas a serem tratados, problemas graves, então eu preciso dormir mais. E eu faço assim para dar tempo de Deus me abençoar mais. Porque diz o salmista que Ele supre os seus amados enquanto dormem. Então eu estou aqui dormindo, estou deixando Deus agir por minha conta, em meu favor. Porque o Deus que chama é o Deus que abençoa. Na genealogia de Jesus não existe apenas história de esvaziamento, de chamado e de bênção. Mas existe também história aí, de transformação. É o caso de Jacó, citado aí no verso 2. O Deus que chama é o Deus que abençoa e é o Deus que transforma. Ou seja, Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aqueles que ouviram a voz de Deus, diz a Bíblia que eles são transformados, Paulo, na linguagem de Paulo de 2 Coríntios 3, eles são transformados de glória em glória. Quantas vezes nós dizemos a nós mesmos assim, existem coisas em mim que eu simplesmente não consigo vencer. Realmente, você não consegue vencer. Você não consegue. Por isso que nós precisamos da intervenção, da ajuda divina. Porque nós não conseguimos, mas Deus, de forma extraordinária, miraculosa e poderosa, Ele o fará. Então, se você não consegue, continue pedindo, continue lutando, continue acreditando, porque pode ser que um dia a transformação aconteça. Mas pastor, eu já tentei tanto, eu sempre pedi. Continue tentando, continue pedindo. Mas eu já lutei tanto, continue lutando, continue orando. Existem pessoas que lutam com entraves nas suas vidas 3, 4, 12 anos, mais de década, até que num determinado momento a graça de Deus é derramada sobre as suas vidas e elas começam aos poucos contornando as adversidades que durante anos elas não conseguiram vencer. De quem que eu estou falando aqui? De Jacó. Jacó, durante anos, durante décadas, ele lutou contra a sua personalidade mentirosa, enganosa, cheia de coisa errada. Jacó era um camarada cheio dos esquemas, cheio de coisa errada, cheio de cambalacho. Até que num determinado momento da sua vida, ele se encontra com o anjo do Senhor. E a vida dele é transformada para o resto da sua história. Então, se nós temos problemas, se nós temos dificuldades com a nossa personalidade, com o nosso caráter, tem que continuar pedindo, lutando, esperando, aguardando, porque pode ser que um dia a graça de Deus vai ser derramada e essas coisas vão mudar. Então, se acredita nisso, chegará o momento em que a graça de Deus vai ser derramada. Até porque, se você não acreditar nisso, você vai acreditar no quê?
E quando isso acontecer, prepare-se para as mudanças, porque elas virão, modificando completamente a sua vida.